Bom, então eu vou carregar uma apresentação, ou seja, é um arquivo PDF que contém os slides da resolução de alguns exercícios, para a resolução de alguns exercícios. Então, ao invés de compartilhar a minha tela, ou seja, meu desktop, utilizando alguma ferramenta, como por exemplo o MyPaint, para poder resolver alguns exercícios, a própria ferramenta WebConf, né, da Big Blue Button, proporciona esses controles aqui ao lado direito. Né, vou clicar aqui nessa mãozinha aqui, que apresenta esse lápis, que é um desenho à mão livre. Depois tem um retângulo que eu posso desenhar na tela, triângulo, tem uma elipse aqui, pode ser circunferência, tem linha, e eu posso também incluir um texto digitado pelo teclado. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é vir nesse botão de mais, em ações, carregar uma apresentação. Então, previamente eu já havia gerado um PDF daqueles slides com a resolução de exercícios. O que eu observo aqui? Que a apresentação atual, na verdade, é a etiqueta, aquela imagem que está aparecendo lá. Por que é importante carregar um PDF? Eu testei com um PowerPoint que foi gerado e algumas coisas não ficaram legais ali, ficou desconfigurado alguns slides. Tá? Então eu vou só carregar ou arrastar para cá esse arquivo. Tá? Então já apareceu aqui na lista slides exercícios propostos. E eu vou clicar no botão enviar. Então ele está carregando agora nesse momento. Ok, então ele já aparece esses slides aqui para os participantes. E o que eu observo, né? Nessa seta que aparece aqui embaixo, né? Eu posso selecionar o slide direto, eu posso vir lá para o slide 7 direto. Isso facilita bastante na hora de procurar, na hora de uma resolução de um exercício online. Isso aconteceu na aula de ontem, né? Então era justamente esse exercício aqui que teria que resolver. Eu demorei um certo tempo para poder procurar, mas eu acho que dessa forma aqui fica bem tranquilo de poder passar os slides de forma correta. Ou posso utilizar esse recurso aqui, nesse símbolo aqui de maior, onde eu posso passar slide por slide aqui, certo? Então, eu já conectei a mesa digitalizadora aqui no computador, e eu posso muito bem vir então nesses controles, nessas ferramentas aqui, e selecionar, por exemplo, o lápis. Quando eu seleciono o lápis, eu observo que nesse lado direito eu posso selecionar a espessura do meu traço, né? Vou só fazer aqui em cima para poder mostrar, né? E pegar uma espessura um pouco maior, ok? Então, eu acredito que para a escrita esse número 1 seja adequado, claro, isso vai depender de cada um. Aqui eu posso selecionar a cor, vou pegar a cor azul aqui, por exemplo, tá? Esse botão aqui ele vai acabar desfazendo a anotação que eu fiz, então ele volta uma etapa, tá? Foi bem parecido com o que eu já havia comentado sobre o uso da ferramenta MyPaint. E tem esse outro ícone aqui, que é a lixeira, que limpa todas as anotações, tá? Eu vou só voltar para o meu pincel aqui e vou selecionar aqui uma cor e vou fazer alguns traços aqui. Então, eu posso, sei lá, criar uma seta aqui para poder grifar alguma coisa importante, bolinha aberta, intervalo aberto aqui, por exemplo, quando for falar de domínio da minha função, certo? Então, isso é uma coisa legal que eu posso fazer ao mesmo tempo. Qual é a diferença básica desse tipo de apresentação para aquela apresentação onde eu compartilho a minha tela com uma ferramenta gráfica, por exemplo, pode ser o Inkscape, pode ser o MyPaint, pode ser qualquer outra ferramenta que eu possa fazer um desenho, né? O GIMP, por exemplo. A diferença básica é que esse PDF já está carregado no sistema de webconferência e a quantidade de informação que vai tramitar, ou seja, que vai ser transferida para os participantes vai ser muito menor
do que se eu estivesse compartilhando toda a minha tela. Então, a largura de banda de internet que vai ser utilizada nesse caso aqui, eu acredito, porque até mesmo eu não tenho como controlar isso aqui, na verdade eu não tenho, eu não tenho acesso à administração dessa ferramenta aqui para poder observar a largura de banda de internet que seria utilizada, mas pelo pouco que eu conheço, eu acredito que essa maneira aqui vai ocupar muito menos largura de banda de internet do que aquela maneira que eu utilizei na primeira aula de cálculo 1. Eu vou testar aqui outras ferramentas, vou desenhar aqui um triângulo, tá? Vou trocar a cor só para poder mostrar também. Pegar um laranja aqui, só vou tirar o triângulo para... vou trocar o slide também. Então, isso é bem interessante para que a gente possa, né, apresentar, né? Vou escrever aqui teste de escrita. A ferramenta funciona legal, assim, teria que treinar mesmo com a mesa digitalizadora. Outras coisas que são interessantes é que nesses controles que estão aparecendo aqui embaixo é o zoom. Então, claro, como alguns alunos às vezes estão assistindo pelo celular, eu posso dar um zoom um pouco maior para poder deixar evidenciado alguma coisa. Bom, o que eu percebo aqui? Que essa tela, alguns elementos da tela sumiram. Então eu volto aqui nessa ferramenta, seleciono essa mãozinha aqui, e essa mão faz mover o slide. Ó. Então eu posso dar um zoom justamente em algum ponto que eu queira enfatizar, certo? Então é claro que eu posso clicar aqui onde aparece os 225% de zoom e eu posso restaurar de uma única vez para o tamanho original do meu slide. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui nessa ferramenta é justamente... Eu vou voltar aqui para o pincel. Tá? Então vamos supor que eu estou fazendo uma determinada anotação aqui. Né? Eu quero, sei lá, falar sobre funções crescentes aqui em outro momento, tá? Posso colocar essas setinhas tal, e enfatizando, colocando os intervalos, mas vamos supor que eu queira compartilhar esse slide com outro colega. Isso é uma coisa legal que não daria para fazer com o MyPaint. Então, por exemplo, tá eu e um outro colega, né? Eu acho que a equipe de cálculo 1 vai certamente acabar utilizando isso aqui em algum momento, se a gente achar necessário. E esse ícone aqui, ó, início o modo multiusuário, ou seja, 2 professores podem fazer anotações simultaneamente aqui. Então é legal isso aqui, porque se a conexão de um cair, o outro pode assumir. E o que eu já observo, né, que o meu pincel já aparece com o meu nome, Maurício, aqui. Então quando eu escrevo, né, sei lá, vou escrever alguma coisa qualquer, né, f de x igual a x ao cubo, sei lá, mais x menos 3. Então, isso aqui é interessante porque todo compartilhamento que eu for utilizar aqui pode ser marcado, pode ser dividido com algum colega. Então, eu acho que, em tese, né, em base, essa primeira apresentação aqui, utilizando a lousa, né, a mesa digitalizadora do Wacom que eu estou utilizando, para poder fazer anotações nos slides, é bem interessante para a resolução de exercícios, tá? Então, eu acho que inicialmente esse primeiro vídeo era para poder mostrar isso. Tá? Eu posso inclusive habilitar minha câmera. Eu normalmente não faria isso, até para não ficar muito lento a conexão. A gente não sabe qual é a conexão dos alunos que estão participando e até para não comprometer a nossa própria internet. Tá? Então, eu acho que para esse primeiro vídeo seria isso aí. A gente pode explorar muito mais, tem outros recursos que eu quero apresentar também. Tá? Era isso aí.